Olá, meros mortais. Aqui é o Prometheus, voltando do Monte Olimpo e trazendo um pouco mais de conhecimento para todos nós. O vídeo que eu quero trazer hoje para vocês é sobre o caso Isa, em que o seu então marido, jogador Yuri Lima, acabou adulterando contra sua esposa grávida. Isso gerou muita repercussão nas redes sociais. Já quero deixar bem claro de imediato que eu não concordo com traição, nem com adultério e com nada disso. Inclusive, para mim, homens direitos não andam com outros homens que adulteram e traem. Mas esse caso é só uma ponta do iceberg e eu quero mostrar o que tem debaixo do mar. Existe uma hipersexualização da mulher negra e isso é um fato. Dizem que preta é quente, que preta do corpo violão, da genética, enfim, várias coisas. E muitas pretas de sucesso, como a Isa, dizem ser contra essa hipersexualização, mas postam fotos bem sensuais e sexuais nas redes sociais, ou seja, há uma contradição aqui. Essas atitudes fazem com que muitos homens sejam atraídos por essas mulheres para simplesmente sexo casual e nada mais. Contudo, muitas dessas pretas só aceitariam o sexo deles se eles se relacionassem com elas, como namoro ou casamento. E muitos desses malucos aceitam isso porque para eles vai valer a pena. É lógico que eu não concordo com isso, ou passo pano, mas eu preciso dizer algo. A hipersexualização da mulher preta faz homens as desejarem apenas para sexo e nada mais, ou seja, mulheres negras como objetos sexuais. E o feminismo é o grande responsável por isso. Claro que, para quem conhece a história do feminismo um pouco mais a fundo, sabe que ele nunca enalteceu ou engrandeceu a beleza dos negros. Mas mesmo assim, o feminismo apresenta a libertinagem sexual, que faz com que as mulheres se mostrem além do, digamos, moralmente aceito e atraiam homens que só querem sexo. Mesmo elas dizendo para normalizarem o, entre aspas, eu só queria dar. E quando os caras fazem exatamente isso, elas ficam com raiva e ainda dizem que a sociedade é machista. Aí fica muito difícil de defender. Inclusive, existe algo que eu acredito veementemente, que as pessoas chamam de a lei do retorno. Uns chamam de karma, os cristãos chamam de lei da semeadura, lei da sementeira, etc. A ideia sobre isso é que há algo no universo que faz com que as suas atitudes para com os outros retornem para você. A Isa traiu o antigo marido como produtor dela, com quem se casou, e conheceu esse jogador e conversava com ele enquanto era casada com o produtor. E para as mulheres atuais isso é super normal, porque ela é uma mulher empoderada e mulheres podem fazer o que elas quiserem. Mas a lei do retorno ela não falha, isso de forma geral. Mas há algo que eu não indico os homens de fazer. Os homens dizem assim, castigo de uma mulher que trai, uma mulher maldosa, que explana a relação sexual do parceiro, se o cara for ruim de cama, sou eu. Ou seja, ele se coloca como castigo dela. E eu falo, homens, não façam isso. Não sejam esse cara. Porque ao mesmo tempo que você se torna aquilo que ela plantou, você planta. Não sejam assim, porque vocês vão colher também essa sacanagem, como o Yuri também vai. O engraçado nisso tudo é que tem várias mulheres dizendo assim, ah, mas ela, a amante, sabia que ele e a Isa estavam juntos e blá blá blá. Mas as mulheres de hoje não dizem assim? Amante sim, trair nunca. Ou seja, elas se colocam como amante, que elas acham normal, mas trair o parceiro delas e elas acham que não pode. Então, peraí. Aí eu te pergunto, qual a diferença? Qual a diferença de você ser amante e você trair? Porque por mais que você sendo amante você não tenha ninguém, você está traindo a si mesmo. Traindo a sua ética, a sua moral, a sua honra. Eu te pergunto, e cadê a tão pregada sororidade entre as mulheres? A verdade é que sumiu. Aí ainda nós vemos inúmeras outras mulheres desmerecendo a amante, dizendo que ela nunca irá chegar aos pés da Isa, etc. Como, olha só esse comentário aqui que essa menina fez aqui no Twitter, mas agora ela bota um silicone aposta, ou seja, desmerecendo atributos físicos da amante. E aí tu pensa, sororidade, cadê? Não prega tanto sobre isso? Olha esse comentário aqui, trabalho igual a ser puta. Aí outra mulher veio, ser puta é um trabalho. Ela é uma imbecil, mas não desvaloriza o trabalho válido. Aí a outra, ser puta é diferente de ser prostituta. Meu Deus, a conversa de alto nível entre as mulheres do Twitter, entre essas feministas. Aí olha aqui, mas ela estava com ele sabendo que ele estava com a Isa. Meu Deus, que sonsa. Aí a outra, sonsa demais. Quer tirar o dela da reta. Aí que tá a questão. As próprias feministas vivem dizendo que trair sim, mas ser amante nunca. E muitas delas dizem que isso faz total sentido na cabeça delas. Quando uma situação como essa acontece, agora elas estão tentando separar aquilo que elas mesmas pregam que é normal. Ou seja, a tal amante que foi pra cama com o Yuri fez exatamente o que elas acreditam e agora estão tentando desmerecer a menina. Comigo não tem desenrolo, parceiro. Tá errada e pronto, não tem o que desenrolar. Mas, pô, uma coisa sou eu ou pessoas que não concordam com esse tipo de coisa falar que ela tá errada. Outra coisa são as feministas dizerem que isso é normal, mas quando acontece querer tirar
o delas dá reta. Atenção nesse comentário aqui. Por isso que na época da minha mãe, ela navalhou a cara vocês podem ler, toda. Até hoje, ela passa na rua com a cara marcada. Sororidade feminina é e vocês podem ler. Aí agora, quando uma mulher faz algo que as próprias feministas defendem, mas elas discordam porque elas gostam da Isa. Por isso elas estão discordando do que a amante fez. Aí quando isso acontece agora, elas estão incitando violência contra a própria mulher e abrindo mão daquilo que elas mesmas pregam, sororidade. Tá vendo aí, hipocrisia? Uma dessas, essa aqui foi até um pouco mais pesada. Por isso que a Pombagira, que é uma entidade das religiões de matrizes africanas, matou logo 7 facadas o homem que ela mais amava. E tudo isso chorando, mas aceitar ser traída jamais. Cara, a ideia aqui não é falar sobre religião em si, mas sim sobre o que está sendo incitado para que a Isa faça. Claro que ela não vai fazer, lógico, mas estão incitando que ela faça isso porque para elas é super normal. E tu percebe novamente, cadê a sororidade? Porque, pensem comigo, a sororidade feminista ou feminina, que nesse caso da sororidade é a mesma coisa, é o seguinte, mexeu com uma, mexeu com todas. Mas se mexerem com uma que as feministas amam mais do que as outras, não vai existir sororidade. Elas vão proteger a uma e atacar as outras. Então, não dá para defender o movimento hipócrita. Não tem possibilidade. É aí que nós vemos 2 pesos e 2 medidas. No caso da Gabi Xavier, que teve sua privacidade exposta pelo então ex-marido sob as traições dela, todas as mulheres se levantaram como super-heroínas para julgá-lo, que ele estava errado de ter exposto ela, que isso é crime, etc. Agora, a Isa fez exatamente a mesma coisa, expondo as traições do marido. E agora? Cadê a igualdade que o feminismo prega? A parada é nitidamente um ataque anti-homens em que as mulheres apoiam e passam pano para erros cometidos por outras mulheres, mas crucificam quando são cometidos por homens. Não existe igualdade vinda do feminismo. Isso é hipocrisia. Esse é o vídeo que eu quero trazer para vocês, mortais, para que vocês possam entender um pouco da nossa sociedade, do porquê a Red Pill é realmente muito importante para os homens. Se quiserem saber mais sobre esse conteúdo, acesse o link na descrição e adquiram o meu e-book O Fogo do Olimpo. Vocês vão aprender coisas sobre o que é a Red Pill, a verdadeira Red Pill, sobre desenvolvimento pessoal, e a terceira classe é sobre os infortúnios do sexo masculino e como você pode lidar com eles, porque tendo conhecimento de como são as ações contra os homens, você consegue aprender a lidar com essas situações. E esse é o vídeo de hoje. Prometeu saindo, voltando para o Monte Olimpo, e logo estarei trazendo mais conhecimento para todos nós.